Check-up no rádio hoje com a médica pediatra, doutora Césia Vanderlei. Doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Obrigada e bom dia também a quem está aí acompanhando a entrevista ou que vai assistir pelas redes sociais, né? Nosso tema de hoje, crescimento infantil. Como saber se uma criança está crescendo normalmente? Pronto, o crescimento infantil, ele é o principal marcador da saúde infantil. Quando uma criança ela está crescendo bem, isso é indicativo de que sua saúde vai bem. E desde a vida intrauterina, essa criança ela tem que ter o monitoramento do seu crescimento, que na vida intrauterina é feito pela ultrassonografia obstétrica, né? Então, até os 18 anos de idade, se é indicado que essa criança ela passe por um monitoramento do seu crescimento infantil, seja colocado esses valores, esse seu crescimento em curvas, para que seja comparado se o seu crescimento está adequado com outras crianças da mesma idade, do mesmo sexo e se está de acordo com o alvo parental, que é o crescimento dos seus pais. Então, é muito importante que se tenha esse acompanhamento. A gente indica que nas crianças até 6 meses, se faça um acompanhamento mensalmente do seu desenvolvimento e do seu crescimento. Depois dos 6 meses, é indicado que a criança vá de 2 em 2 meses para consulta e até 1 ano de idade. Após 1 ano de idade, essa criança ela pode estar indo fazer o seu acompanhamento de crescimento de 3 em 3 meses. E isso deve ser feito até os 18 anos de idade. Agora, existe diferença, por exemplo, entre a estatura-alvo e a altura-alvo? Como é que isso é calculado? Pronto, a estatura-alvo ou altura-alvo quer dizer a mesma coisa. Isso é um critério utilizado que leva em conta a estatura dos pais. Então, com a estatura dos pais, a gente vai ter uma média da estatura final da criança. Mas isso é muito variável. Geralmente, a gente faz como? Se for menina, a gente faz a altura da mãe mais a altura do pai, menos 13 dividido por 2. E se for menino, é a altura da mãe mais a altura do pai, mais 13 dividido por 2. Essa somatória, ela pode ter uma variação de mais ou menos 5 centímetros, mas vai ser a média que a gente vai ficar esperando, que vai ser o alvo do crescimento dessa criança, levando em consideração a altura dos seus pais. E esse cálculo tem que ser feito o quê? Mensalmente? Não, esse cálculo, quando a criança é acompanhada só por um profissional, o profissional faz esse cálculo porque a gente vai precisar da altura da mãe e do pai. Então, já é uma altura que a gente já vai ter. E de acordo com o valor achado, a gente vai estabelecer um limite, um alvo, para que essa criança atinja essa estatura. E o que é e como se calcula a velocidade do crescimento? Pronto, a velocidade do crescimento, ela vai indicar como essa criança vem crescendo ao decorrer de 1 ano. Então, dependendo da idade, a criança ela deve crescer tantos centímetros. Mas é muito importante que os pais saibam e fiquem atentos que não precisa estar com essa paranoia em números. Que não atingiu tal número, o que é que vai acontecer, o que é que a gente pode fazer. Não, isso é muito variável e a gente ainda vai conversar aqui os fatores que determinam tal crescimento. Então, além de ter esse crescimento por ano em centímetro, a gente deve levar em conta o bem-estar da criança. Se a criança não cresceu como esperado para a velocidade de crescimento, mas é uma criança que está se desenvolvendo bem, que vem com a saúde e tudo ok, não precisa ficar com muita paranoia em questão de números. Então, a gente tem essa velocidade de crescimento, a gente tem uma tabelinha que a gente segue, que aí é importante dizer que, muito diferente do que muitas pessoas pensam, a maior época de velocidade de crescimento está no primeiro ano de vida da criança. Então, uma criança nasce geralmente em torno de 3,50 kg e no primeiro ano de vida é onde ela vai ter o maior estirão desse crescimento. Aí vem uma desaceleração nesse crescimento e quando se chega na puberdade vem o estirão puberal. Então, mais uma vez, eu deixo aqui a importância que os 2 primeiros anos de vida da criança são os 2 primeiros anos mais importantes, que vai determinar basicamente tudo no organismo dessa pessoa. Então, a gente tem uma médiazinha que a gente faz que do nascimento até 1 ano de idade, essa criança tem uma velocidade de crescimento de 25 centímetros ao ano.
De 1 ano de idade até 3 anos, ela vai crescer em média 12,5 centímetros por ano. E de 3 anos até o final da adolescência, até o final da puberdade, essa criança ela vai crescer em média de 5 a 7 centímetros por ano, podendo ter aí uma variação de acordo com o alvo parental nas meninas de 8 a 10 centímetros por ano e nos meninos de 10 a 13 centímetros por ano. Então é assim que a gente calcula, mas se a criança não atingiu essa velocidade de crescimento, a gente vai ver se a gente se preocupa, investiga ou não, dependendo de outros fatores. Agora, doutora César, como saber por quanto tempo a criança irá crescer? Pronto, essa avaliação do crescimento da criança, a gente faz em nível de exame com raio-x da mão e do punho. Por que a gente usa o raio-x da mão e do punho? Porque a gente tem vários ossinhos que compõem a mão e o punho. Então, a distância entre cada osso desse vai nos dizer a quantidade de tempo que a criança ainda tem para crescer. O espaço ósseo de crescimento, certo? Então, quando a gente encontra uma criança que a gente tá achando ela baixinha ou tá achando ela muito alta em decorrer da idade, a gente pede esse raio-x para ver como tá o crescimento ósseo. Porque a gente vai saber se essa criança ainda tem muita brecha para crescimento no osso ou se ela já está finalizando. Então, geralmente, esses ossos eles continuam abertos até os 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade, termina o fechamento ósseo e aí é mais ou menos a idade que a criança termina o crescimento. E o que é que determina o crescimento das crianças? Pronto, isso aqui é muito importante. O crescimento das crianças, ele é um processo muito complexo. Então, ele vai levar em conta a altura familiar, ele vai levar em conta o estado da criança de nutrição, saúde emocional, sono, qualidade de vida, afeto. Então, as crianças, para crescerem bem, elas precisam de afeto e de carinho, porque isso vai interferir na cascata hormonal. E, além disso, quando uma criança não está crescendo bem, a gente tem que pensar nas doenças. Então, a maioria das doenças que vão interferir no crescimento é problema de regulação hormonal tireoidiano, que essa criança pode vir a ter hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Essa criança pode ter deficiência do hormônio de crescimento, que é o GH. Essa criança pode ter hiperplasia adrenal, que é uma glândulazinha que fica acima do rins, que ela participa de muitas fabricações hormonais. Essa criança pode ter algum problema genético, certo? Então, tem todos esses fatores ligados no crescimento infantil. Em relação ao fator genético, não existe um gene específico que ele vá determinar o crescimento. No fator genético, a gente tem 423 genes que determinam o crescimento infantil e que podem estar ligados a alguma síndrome que vai levar à disfunção do crescimento. Deu para entender? Com certeza, né? Existe alguma relação entre baixa estatura e obesidade? Existe. Então, quando uma criança ela é obesa, a maioria dos pais, eles não se preocupam em relação ao crescimento. Por quê? Porque quando a criança está em obesidade infantil, essa criança tende a ter um crescimento mais acelerado. Então, a criança gordinha, ela vai ser também uma criança mais alta, mas isso não quer dizer que ao final do crescimento essa criança vai ser alta. Pelo contrário, essa criança pode chegar à velocidade de crescimento, à altura-alvo familiar, mas essa criança pode vir a ficar uma pessoa baixinha. Por quê? Porque a obesidade infantil, ela está interligada à obesidade, às células de gorduras, ela está interligada na cascata hormonal. Então, essas crianças, elas vão ter uma velocidade de crescimento maior, mas ela não vai terminar um adulto alto. Então, é muito importante esclarecer isso aos pais e ficarem alertas para a obesidade infantil. Inclusive, a gente tem outra entrevista, Marcos Dantas, e eu vou falar sobre a obesidade infantil justamente para interligar esse tema, para que os pais fiquem alerta, porque isso é um problema que está crescente na nossa população, a obesidade infantil, e não é benéfica ao organismo da criança, nem ao seu crescimento, nem desenvolvimento. Então, fico alerta que a obesidade infantil pode interferir sim no crescimento, e a gente vai ter uma falsa ideia de que essa criança vai ser alta, mas no final das contas ela não vai ser. E outra coisa que eu deixo aqui é que se uma criança está tendo uma velocidade de ganho de peso, e essa criança não está ficando uma criança alta, pelo contrário, está ficando baixa, então essa criança precisa de acompanhamento médico e investigação.
Ok, vamos falar sobre isso no próximo programa, mas só para esclarecer que, inclusive, as vovós que gostam muito de usar isso de que comer muito significa saúde, isso é mito, né? Isso é mito. Comer muito não significa saúde. O que significa saúde é um estilo de vida saudável e uma nutrição adequada. Ok, a falta de sono prejudica o crescimento? Com certeza. Isso é até um clichê dos pais, né? Que fala assim, menino, vá dormir, senão você não cresce. Isso é verdade. Por quê? Porque o hormônio que comanda, o principal hormônio, que a gente tem vários, que comanda o crescimento, é o GH, que ele é realmente conhecido como hormônio do crescimento. E esse hormônio, ele vai estar ativo no período noturno, e principalmente se a criança estiver dormindo. Então, a criança, quando ela adormece, que ela chega no sono profundo, após esse adormecimento, 30 minutos após, o hormônio do crescimento começa a ser ativado. Ocorre um pico de ativação desse hormônio às 10 horas da noite até às 6 da manhã. Então, isso é muito importante para o crescimento infantil, as crianças dormirem em horário adequado. Aos meus pacientes, eu indico que criança deve dormir até no máximo 9 horas, 9 e meia. Não deve passar disso. E isso é um tema muito importante, porque em crianças que têm deficiência de hormônio de crescimento, que estão tomando hormônio de crescimento, para que esse hormônio haja realmente nesse crescimento, essa criança precisa ter um sono adequado. Então, é muito importante essa questão do sono da criança. Muitas mães falam assim, mas ele não dorme. A questão é criar uma rotina do sono. Então, a criança à noite, ela não é para ter um ambiente movimentado, agitado. A alimentação não deve ocorrer muito perto do sono, porque com a alimentação a gente tem um pico de glicose, e esse pico de glicose deixa a criança mais alerta. Então, assim, tem que se ter essa rotina do sono. E deu o horário da criança dormir, é ir pro quarto, no escuro, dormir. Não é para estar em celular, em tablet, em televisão, porque as ondas visuais, a claridade, a luz, ela vai impedir o processo da melatonina, que é o hormônio do sono, que vai produzir a cascata do sono. Então, isso é uma questão muito importante. As crianças precisam dormir para ter um crescimento adequado. Doutora César, qual a importância da atividade física no crescimento? Isso, a atividade física, alguns pais têm a ideia de que botar o menino para fazer atividade física, vôlei, basquete, vai ajudar no crescimento dessa criança. Não, isso não ajuda, certo? A criança que pratica atividade física, ela não vai ser uma criança mais alta. Mas a atividade física, ela está dentro do contexto de uma vida saudável. Então, essa atividade física feita de forma moderada, ela vai estar participando da cascata de hormônio, da cascata de crescimento, da cascata de qualidade de vida. Então, ela tá nessa faixa, mas não vai fazer com que seu filho seja mais alto, mas faz parte de um estilo de vida saudável que conta em tudo. Atrapalha nesse caso, não? Se for uma atividade física extenuante, a gente passa muito isso com os adolescentes, não? Então, os adolescentes, eles estão numa fase de querer fazer muita musculação, de participar de academia, e muitas vezes estão fazendo atividades físicas extenuantes. Isso não é benéfico para o crescimento. Por quê? Porque com a atividade física extenuante, a velocidade de crescimento, aquele exame que eu falei do raio-x, que os ossos vão ter espaço para crescer, então a criança fazendo essa atividade física extenuante vai aumentar essa velocidade de crescimento. Então os ossos vão se fechar mais rápido e ela vai perder tempo de crescimento. Então, assim, não até os 18 anos de idade, que é a média que as crianças ainda continuam a crescer, as crianças não devem praticar exercício de extremos, de academia, pegar muito peso. Isso não deve ser feito. Eles podem praticar atividade física, podem fazer academia, mas tem que ser uma academia com exercícios aeróbicos, e quando for pegar peso, tem que ser pesos leves ou fazer exercício com o próprio peso do corpo. Depois dos 18 anos, aí realmente pode fazer a atividade física que quiser. E nas crianças e adolescentes, a gente ainda indica atividades físicas aeróbicas mesmo, como futebol, balé, natação, vôlei. São essas atividades mais adequadas para as crianças, andar de bicicleta, caminhar, correr. A caminhada pode, então, nesse caso? Pode sim. Pergunto isso porque eu vejo muitas crianças acompanhando os pais nas caminhadas. Pode, só não pode a atividade física extenuante. Aquela criança que vai para academia e quer pegar muito peso para ficar bombado. Não pode.
Ok, tem uma pergunta aqui. Minha filha tem 10 anos, 1,45 m. Família do pai é muito alta, né? Só que ela sente dores nas pernas e à noite, principalmente à noite. É normal isso? Olha, essa questão de dores nas pernas é até um bom tema para a gente conversar também, porque isso aí é... Claro que a criança vai ter que ser investigada, tem que ser examinada, tem que se tirar a dúvida que não é alguma doença realmente. Mas realmente existe um termo que se fala dor em pernas benignas, que é a dor nas pernas funcional, que está ligada, isso já foi comprovado, ao crescimento mesmo. Então, quando a criança ela está passando por um pico de estirão, um pico de crescimento, ela tende a ter dor nas pernas. Principalmente se for uma criança muito ativa, uma criança que se movimenta muito, que faz atividade. Então, ela pode vir até essa dor na perna benigna. E como é a principal indicativo que você vai ter, que essa dor na perna é uma dor na perna benigna, é que ao acordar, essa criança não acorda com dor. É só mesmo no período da noite, fez uma massagem, dormiu, acordou sem dor. Ok, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marco da doutora Césia. Minha filha nasceu com 50 centímetros de tamanho. Com um ano, ela estava com 76 centímetros. Hoje, com 3 anos, foi a última vez que eu fiz a medição dela. Ela estava com 96 centímetros. Ela está na altura ideal dela, mas ela já tem 4 anos. E aí, doutora? Tá, a curva dela... ela nasceu com 50, com um ano estava com 76, então ela atingiu a média de 25 centímetros no primeiro ano. E com essa altura aos 4 anos, está bom sim a velocidade de crescimento. Agora, as crianças, é muito importante que você faça o acompanhamento desse crescimento dela de pelo menos 3 em 3 meses. Porque dentro do decorrer da infância, essa criança pode apresentar algum problema de saúde, e ela pode vir a ter uma diminuição dessa velocidade de crescimento. Então, por isso que a gente indica um acompanhamento de pelo menos 3 em 3 meses para saber se está vindo tudo adequado nesse crescimento. Outra, utilizando ainda a pergunta, outra questão que eu queria dizer aqui é que o que interfere também no crescimento das crianças é a saúde infantil. Então, aquela criança que passou por alguma doença grave, aquela criança que adoece todo mês, que tem problemas, que toma muito antibiótico, que toma muito anti-inflamatório, muito corticoide, isso também vai interferir no crescimento. Então, a criança ela precisa ser sadia, manter um padrão saudável, para que esse crescimento ele venha de forma linear. Santana pergunta, doutora Césia, minha filha tem 8 anos e não tem muito sono, o que é que eu faço? Todo mundo tem sono. Olha, isso é uma questão que a psiquiatria bate em cima, certo? Todo mundo tem sono. A questão de insônia, pela psiquiatria, depois você entrevista um psiquiatra e fala sobre esse sono, viu, Marcos Danto, que é muito interessante. Mas sono, na psiquiatria, quando se tem insônia, é porque tem alguma coisa por trás, certo? Então, eles não acreditam na falta de sono realmente do organismo. É quando tem alguma coisa por trás. Ou você não tem uma rotina de sono estabelecida, ou você tem ansiedade, ou você tem depressão, você está com algum problema que está interferindo no seu sono. Criança, ela não é para estar com esses problemas. Então, não é para ser esperado numa criança um quadro de ansiedade que venha interferir no seu sono, na sua qualidade de vida, um quadro de depressão. Então, as crianças, elas é para ter sono, sim. Agora, se essa criança não tem uma rotina de sono estabelecida, que à noite vai estar num ambiente mais calmo, sem acelero, sem estresse, sem muita televisão, tablet, celular, então isso vai interferir na rotina de sono. Então, você que está com seu filho de 8 anos, dizendo que não tem sono, estabeleça uma rotina, 9 horas, no mais tardar 9h30, é horário de dormir, vai se deitar, apagar tudo e vai dormir. Inclusive, uma pergunta aqui da nossa ouvinte, ela conta que a filha dela tem 5 meses e está dormindo, só que qualquer barulho que tem na casa, ela acorda, né? E ela até pergunta, se eu dou um espirro, a criança acorda, o que, é que eu faço? Essa questão de sono também é genético. Quase tudo na nossa vida, nosso organismo, 80% é genético. Então, se algum dos pais não tem um padrão de sono bom, a criança vai puxar algum desses pais. E outra coisa, os bebezinhos, eles demoram a estabelecer essa rotina do sono. Por quê? Lá entre 6 e 8 meses é que a criança vai começar a produzir a melatonina, que
que é o hormônio que regula o sono. Então, o seu filho está com 5 meses, ele ainda não produz esse hormônio. Então, o que você deve mais fazer é estabelecer mais uma vez a rotina. E em questão de ela ter um sono leve, isso aí vai muito da genética. Tem mais perguntas chegando? Bom dia, Marcos. Minha menina tem 13 anos e só tem 1,43 m. Aí a minha mãe era baixa, a mãe do pai dela também era baixa. E ela é gordinha. E ela sente muita dor nas pernas também. E aí, doutora Césia? Isso, aí para eu dizer se o crescimento de sua criança está esperado ou não, eu tenho que avaliar, tem que ser avaliado, ou por mim ou outro pediatra, tem que ser avaliado, saber a altura do pai, a altura da mãe, as condições de nutrição, de sono, tudo isso, colocar no gráfico para eu dizer a você se essa altura dela é o esperado pelo padrão familiar ou se realmente ela precisa de algum ajuste para melhorar esse crescimento dela. Influencia o pai baixinho, a mãe baixinha também? Com certeza, está dentro do alvo parental e o crescimento infantil, como crescimento, ele é 80% genético. Ok, tem mais pergunta? Bom dia, doutora César. Eu quero perguntar à senhora se uma criança com 1 ano de idade, aí ele dorme, mas de vez em quando se acorda, ele amamenta. Aí come só uns pinguinhos de comer. É normal? Aí eu posso dar a ele uma vitamina. E aí, doutora? Olha, isso é uma dúvida muito grande dos pais. Essa história de acordar para amamentar, para tomar mamadeira, isso é questão de costume, certo? Então, o que é que eu indico para os meus pacientes? Chegou aos 6 meses, que a criança já vai começar a se alimentar de outras fontes, de outros alimentos. É para estar uma criança nutrida durante o dia, ela não precisa se alimentar à noite. Porque vai influenciar nessa rotina do sono e influenciar na rotina do sono vai influenciar no crescimento. Então, a partir dos 6 meses, a criança não tem mais necessidade de estar se alimentando à noite, se acordar para se alimentar ou para amamentar. Isso é uma questão de costume. E aos poucos, os pais devem ir tirando esse costume para que essa rotina do sono seja eficiente. Então, essa questão de seu filho estar se acordando para comer, você vai ter que estabelecer uma rotina. Acordou, não vai oferecer, vai balançar, vai ninar para voltar a dormir. Porque senão a criança vai ficar com esse costume por anos e anos e isso vai interferir no crescimento. Doutora, meu filho tem 3 anos de idade e do nada começou a apresentar aversão à comida de panela, principalmente salgada. Só quer fruta e leite e antes comia tudo. O que é que eu faço? Minha filha, se acostume, você está passando pela mini puberdade, viu? É a mini adolescência. Quando chega aos 2 anos, essas crianças começam a ficar assim, rebeldes, restritivos na alimentação, querem mandar em si mesmo, querem mandar nos pais, querem ter muito querer. Então, a partir daí, você vai ter que começar uma educação, estabelecer limites e regras. Mas essa questão de restrição alimentar é comum nessa idade. O que é que você tem que fazer? Não dá só o que a criança quer, porque ele vai estar ali vencendo. Então, estabeleça uma regrinha, comece a oferecer, mesmo que ele não come, ofereça, sente na mesa para comer, coloque tudo para comer. Que aí, aos poucos vai se fazendo uma reeducação alimentar. Bom dia, doutora. É porque a minha criança, ela tem 5 anos. Aí ela só toma leite, ela não gosta de comida de panela. Leite ela toma 2 litros por dia. E comer de panela é muito pouco. Eu inventando alguma coisa e outra e ela come muito pouco. Só que ela é gordinha. Eu queria saber, assim, como é que eu faço para ela comer mais comida de panela. Eu invento de tudo. E aí, doutora Césia? Mais uma vez, né, Marcos Dantas? Olha, se seu filho tá com 5 anos, ele já tem consciência do que é certo e errado, tá bom? E se ela tá tomando só leite, realmente é porque ela gosta de leite. Agora, se ela lhe vencer de ficar só tomando leite, é o que ela quer. Então, você não pode deixar, você tem que estabelecer uma regra. Leite com 5 anos é 1 ou 2 vezes no máximo, certo? O resto do dia tem que ser alimento. Então, não tem essa história de não querer, de não gostar, não. É fazer, sentar na mesa, olhar, tá na hora do almoço, tem que comer isso aqui, vamos comer. Não comeu, fez birra, se escandalizou,
Pronto, não vai comer, mas também não vai ganhar o leite. Vamos guardar o seu pratinho do almoço. Quando você tiver com fome, você vai comer. E assim você vai estabelecendo uma regra, uma rotina e uma reeducação. Doutora Césia Vanderlei, médica pediatra, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone de contato 981 48 38 38. No próximo encontro, iremos falar sobre obesidade infantil, não é isso? Isso. Obrigado Que pela é sua um tema participação. muito importante e a gente vê que tem muita pergunta, né? Pois é. Pois, muito obrigada também por vocês terem mandado as perguntinhas, estarem assistindo. E também vou complementar a fala de Marcos Dantas, que eu vou deixar gravado também as entrevistas, como outras lives que eu faço no Instagram. Meu Instagram é Pediatra Césia. Lá tem lives para valer, com vários temas polêmicos, Na né? verdade, eu comecei a fazer mais esse mês, viu, Marcos Dantas? Assim, polêmico é pra quem acha polêmico, né? Eu dou minha opinião, minhas críticas construtivas. Inclusive, essas entrevistas, eu tô gostando muito de falar sobre o coronavírus, porque é um tema que a gente vem estudando diariamente, né? Então, diariamente tem aulas de USP, de Sociedade Pernambucana, de médicos muito bons que estão realmente na linha de frente e estudando. E eu gosto muito de falar para que a população fique esclarecida, mais calma e orientada. Mas, recentemente, eu até me chateei, porque um determinado... Como é que eu digo? Uma determinada pessoa do setor público, do setor político, fez uma crítica que eu senti que foi direcionada a mim, até por ser uma cidade pequena e eu ter feito live citando essa cidade. Ele disse que, mais ou menos, que eu estava fazendo essas lives, falando desse assunto, não para esclarecer a população nem orientar, mas sim com interesse próprio, interesses futuros. Então, eu digo aqui, mais uma vez, que não sou política, não pretendo ser política e não preciso disso realmente. Sou uma pessoa formada, com especialização, servidora pública, concursada, e não preciso estar fazendo isso para chamar atenção nem com interesse próprio. Realmente faço porque gosto e porque é papel do médico orientar e cuidar. Ok, recado tá dado então, né? Tá dado o Quem recado. quiser lhe seguir nas redes sociais, como é que faz? Pediatra Césia, o Instagram. Ok, obrigado, doutora Césia, por sua participação. 8 horas